Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar aqui mais uma aula de física. A gente encerrou o capítulo de gravitação universal, né? Aprendeu a calcular a força gravitacional, o que é a gravidade, o que é o peso, as teorias que surgiram sobre o movimento dos planetas. Tudo isso a gente encerrou na aula passada. Na aula de hoje começamos capítulo novo do nosso livro Máquinas e Trabalho. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre máquinas, o que é máquinas simples para física. E na próxima aula a gente entra no conceito de trabalho, que é o trabalho para física, tá bom? Então vamos lá começar nossa aula de física. Então o que seria máquina simples, tipos, exemplo? A gente está nosso redor cheio de máquinas, muitas delas eletrônicas, seja máquinas nas indústrias, carro, tudo isso podemos chamar de máquinas, né? A máquina, ao longo dos anos, evoluiu de uma forma assim muito rápida. Porém, nos princípios, as primeiras objetos chamados de máquinas, que hoje chamamos de máquinas simples, foi de extrema importância para que hoje podemos ter o que a gente tem. Então, todos os conceitos ligados, tudo veio dessas máquinas simples que eu vou apresentar para você hoje, né? Onde essas máquinas, no princípio, ajudaram muito a humanidade a realizar diversos trabalhos, tá? Então, máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas. Então, tudo isso onde me auxilia ou facilita o meu trabalho, qualquer objeto, podemos chamar sim de máquinas simples. Como exemplos de máquinas simples, podemos destacar a tesoura, é um tipo de máquina onde me ajuda e facilita o corte de alguns objetos, abridor de garrafa, saca-rolha, cortador de unha, entre outros. São utensílios domésticos que facilitam a nossa vida e podemos sim atribuir eles ao nome de máquinas simples, tá? Quando se fala em máquina, a gente já vem logo aqueles grandes objetos pneumáticos, elétricos, né? Robóticos, mas não. Esses pequenos objetos são considerados sim, máquinas simples. Todos esses objetos funcionam baseados nos princípios da física que realizam trabalho, ok? Vamos lá, dando. Então eu vou dar para vocês, pessoal, 3 exemplos dos primeiros objetos que ajudaram a humanidade a se desenvolver de forma muito rápida. São objetos extremamente simples, mas que no princípio ajudaram muito eles a realizarem diversos trabalhos, como na época das pirâmides, lá no Egito, e em diversas outras fases da humanidade, que hoje a gente olha e vê como é que eles fizeram isso, né? Então, através desse tipo de objetos. Então, o primeiro deles é a alavanca, né? No século III a.C., Arquimedes realizou inúmeros experimentos, testando o funcionamento das alavancas, né? Então ele descobriu a relação que rege seu funcionamento, que a gente conhece hoje. Ele ficou tão empolgado que ele disse a seguinte frase: ó, dei uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo. Então só daí você já tira como ocorre o funcionamento de uma alavanca. Nas alavancas podemos identificar alguns elementos. O ponto de apoio, certo? Ela precisa de um ponto de apoio para funcionar. A força potente, ou seja, é a força que eu estou aplicando para deslocar ou levantar algum objeto. Essa é a função da alavanca, deslocar ou levantar certo objeto, que no caso é o esforço aplicado, né? E a força resistente. Chamamos de força resistente o peso ou do objeto com o que eu quero deslocar ou levantar. Então existem 3 conceitos: ponto de apoio, onde a alavanca precisa estar apoiada; força potente é a força que eu estou aplicando para deslocar ou levantar certo objeto; e a força resistente é o próprio objeto que eu quero deslocar ou levantar. Então o funcionamento da alavanca se dá dessa forma. Simples, sim, porém foi de extrema importância para a humanidade em realizar certos tipos de trabalho. Objetos eram tão pesados que eles conseguiam deslocar ou levantar apenas com a ajuda
deste tipo de máquina, que é a alavanca, ok? Vamos lá. Segundo tipo de máquina simples que foi de extrema importância para a humanidade, as roldanas. Tá? Uma roldana é um disco que gira em torno de um eixo e possui um sulco, né? Uma fenda onde passa algum tipo de cabo. Então, a gente conhece o tipo de roldana, é um tipo de máquina ou objeto que hoje é muito pouco usado, mas foi de extrema importância para a humanidade. Em navios, na época de veleiros, era muito importante, e em certos tipos de trabalho, também para levantar alguns tipos de objeto muito pesado, era muito importante. Então as roldanas podem ser fixas a um ponto ou móveis. Ó, nessa foto aqui, nessa primeira, é um tipo de roldana fixa. Já nessa outra, tem algumas roldanas fixas e móveis. E como toda máquina simples, facilita o nosso trabalho. Tanto que, ó, as roldanas auxiliam em diversas atividades. Tipo, quando se tira água de um poço, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de realizar esse tipo de trabalho. Se você puxar jogar o balde e você mesmo puxar, você vai aplicar muito mais forças para puxar do que se você tivesse à disposição uma roldana, ou onde tivesse uma corda passando aqui por essa roldana e puxasse. Se você tiver a oportunidade de realizar essas duas atividades, uma sem roldana e outra com uma roldana, você vai ver que com a roldana você vai aplicar muito mais forças, vai se destacar, se desgastar muito menos para realizar o mesmo trabalho, certo? Só daí você tira a importância desse tipo de instrumento. Então vamos lá, como é que é? O balde desce ao fundo graças ao auxílio da rodana e na hora de puxar também. Onde é utilizado também na cerimônia de hasteamento das bandeiras. Se você já viu o hasteamento de alguma bandeira, você deve ter notado que lá na ponta, nas duas, tem uma roldana. Isso também auxilia no levantamento dela, tá? Outro tipo de máquina extremamente importante para a humanidade. E por último, pessoal, o plano inclinado. Também outro tipo. Ah, o plano inclinado é uma máquina? Sim. Foi utilizado muito pela humanidade para deslocar objetos a uma certa altura, tá? Se você tiver curiosidade de pesquisar como foi feito as pirâmides, você vai ver que uma das máquinas utilizadas era o plano inclinado para levar certos blocos a uma determinada altura, tá? Então, o plano inclinado é toda a superfície reta que tem alguma inclinação, por exemplo, a ladeira de um plano inclinado. Aqui eu tenho a escada rolante, é um tipo de plano inclinado. Aqui, ó, eu tenho duas máquinas auxiliando no trabalho. A máquina, ou plano inclinado, e uma roldana. Então, as duas máquinas aplicadas para realizar esse tipo de trabalho aqui. Observe a acentuada subida. Se por um lado um plano inclinado permite o acesso a áreas mais altas, escadas por exemplo, com menor esforço, por outro ele se torna o caminho mais longo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais acentuado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de subir em escadas mais inclinadas, não. Quanto mais acentuado, maior o esforço eu vou fazer. Porém, o espaço é menor. Quanto menos acentuado, eu vou fazer menos esforço para subir, porém eu vou percorrer um maior espaço, certo? Então, no plano inclinado é importante que você diferencie isso. Quanto mais inclinado, mais esforço, porém o espaço é menor. Quanto menos inclinado, menor esforço, porém o espaço percorrido é maior, tá? Então, nossa aula de introdução sobre máquinas simples é isso. Eu apresentei para vocês essas três principais máquinas simples que foi de extrema importância para a humanidade. Fiquem com a atividade de hoje. Na próxima aula de física a gente entra no conceito de trabalho, ok? Até mais.